Muito bom, estamos na Yud Zain Amud Aleph, aqui nas linhas grandes, na sétima linha, Marzutra. Conta a Gmará o seguinte, Marzutra Hassida Kimihai Vetzula Merabanan Shamta. Marzutra Hassida, quando eu tinha um dos também Hamim, um dos alunos lá que precisava receber Herem, fez alguma coisa errada e tem que leachrim, tem que colocar ele de Nidui. Ele ficava mal com isso, era obrigatório, mas ele ficava mal. Então o que ele fazia? Bereisha Meshamit Nafshei. Primeiro ele se colocava de Nidui, ele colocava a si mesmo de Nidui, por causa do kavod desse Tamim Chacham, que ele vai ter que colocar de Nidui. Ve'adar Meshamit Ledidei. E depois colocava o cara de Nidui. Certo? Primeiro ele recebia sobre si mesmo isso e depois fazia isso com o aluno. Que a Vail Beuspizei, quando ele voltava para casa, e chegou a hora de liberar o cara, primeiro ele liberava a si mesmo, e depois liberava o cara, certo? Então ele sofria junto com o Tzurba Merabanan. Amarav Gidal Amarav, Farav Gidal Amdirav, Tamim Chacham Menadeh Leatzmo Mefer Leatzmo. Isso que Marzutra fazia é exatamente o que Rav fala que é permitido fazer. O Tamim Chacham ele pode se colocar de Nidui quando ele vê necessidade e pode se liberar. Certo? A gente poderia pensar que ele pode se colocar de Nidui e não pode tirar a si mesmo. Igual você pode se prender numa sala, mas você está preso, acabou. Você não tem como sair, você precisa de outro. Então fala Rav que não. Ele pode se colocar de Nidui e pode se tirar também. Amarav Papa, fala Rav Papa, Titeli de Loshmite Itzura Merabanan Meolam. Eu mereço o sahar, quer dizer, tem uma coisa muito boa que eu fiz, que eu nunca coloquei um Tzurba Merabanan, um Talmid Chacham de Nidui. Nunca coloquei. Ela, o que ele fazia? Que Kamechai Tzurba Merabanan Shamta Echi Avid, quando um Talmid Chacham, alguém precisava sim receber Nidui, o que ele fazia? Que Adem Marava, ele fazia o que se fazia, o que foi falado sobre Marava, de Eretz Israel. Mimnu Anegida de Tzurba Merabanan, velo Mimnu Ashamta. Quando precisava juntar um grupo de pessoas para castigar um Tzurba Merabanan, então depende. Se o castigo era malkot, se ele tinha que receber makot, chibatadas, então juntavam para decidir vai receber ou não receber, e ele recebia malkot. Mas para colocar de herem, não. Para colocar de herem é mais pesado, é pior, então não costumavam fazer isso. Não costumavam colocar também hamim de herem. Então, o Papa fala que ele fazia exatamente a mesma coisa. Se tinha um Tzurba Merabanan, que a priori ele deveria receber Nidui, ele fazia outra coisa. Ele dava para ele malkot, dava para ele chibatadas, que é pior que Nidui, do ponto de vista do castigo. Amarav, desculpa, mais Shamta. O que é Shamta? O que é essa palavra Shamta para Nidui? O que significa isso? Amarav, Sham, Mita. Lá está a morte, certo? É um tipo de morte, que a pessoa é afastada de todo mundo, não pode falar com ninguém, não pode trabalhar com ninguém, é igual morrer. O Shmuel Amar, Shmamaye. O Shmuel fala igual uma coisa que ficou Shmamá. Shmamá é um lugar deserto, um lugar que não produz nada, é um lugar desolado. O Meanei Bei Kitihya Betanura. E isso pega na pessoa igual Tihya Betanura, igual o óleo no tanur. Quando o óleo cai dentro do tanur, ele absorve lá e não sai mais. Assim também o herem. Quando alguém recebia um herem, mesmo que ele é tirado disso depois, alguma coisa ficava dentro dele, ainda prejudicava a pessoa de certa forma. Nunca, não dá para se liberar completamente disso, igual o óleo no forno, não sai, não sai. O Pliga de Rish Lakish, isso discorda com o que Rish Lakish falou. Dama Rish Lakish diz o seguinte, Keshem shenichneset be-248 evarim, kach sheyotza, yotza mi-248 evarim. Do mesmo jeito que quando o herem, o nidui, atinge a pessoa os 248 órgãos, quer dizer, o corpo inteiro, quando tira completamente, não sobra nada. Vai tair herem, está escrito com relação a Yoshua que a cidade era herem, ninguém podia ter proveito de Jericó. Aqui a gente encontra a palavra herem, e a palavra herem, begimatria, 248, a gimatria de 248. Então aqui a gente vê que justamente a gimatria da palavra herem, 248, é ligada aos 248 órgãos da pessoa. Avo. Quando o herem sai, dechtiv, berogez racham tizkor. Racham begimatria achiavo. Certo? A palavra racham, que é Kadosh Baruch Hu merachem, ele perdoa, ele tem piedade, também é a mesma gimatria 248. Então o herem, quando a pessoa é colocada de herem, isso atinge, prejudica o corpo inteiro dele. Quando sai completamente. Então aqui Shmuel e Rish Lakish discutiram se tem tofot levai, certo? Se tem efeito colateral no herem ou não. Se ele dura alguma coisa ou não.
depois que foi liberado. Amar Rav Yosef, fala Rav Yosef, Shadei Shamta Agnuvta de Kalva Veihi Dida Avda. Rav Yosef fala que quando você coloca alguém de Herem, isso prejudica, mesmo que você não precisa mais participar. Coloca isso lá, isso vai fazer o que tem que ser feito. Só que ele falou isso numa linguagem, da seguinte linguagem, joga uma shamta, joga um nidui no rabo do cachorro e o nidui vai se virar para prejudicar o cachorro. E conta a história, conta a historinha. Tinha um cachorro que comia os sapatos, os chinelos, os sandalim dos Dirabanan, dos alunos. Velov e Adimano, e não sabiam quem é o cachorro, cadê o cachorro, quando ele vem. Mas ele estava prejudicando o Chachamim, estava comendo os sapatos de todo mundo. Veshamtulei, e aí colocaram o animal que estiver fazendo isso, colocaram ele de Herem, de Nidui, quer dizer, jogaram uma praga nele, basicamente. Itlebei nura begnuvtei veachaltei. E aí, o rabo do cachorro começou a pegar fogo e matou o cachorro, certo? Essa clalá, esse herem, esse nidui, atinge a pessoa da forma que for, mesmo que você não sabe quem é. Tinha um cara alim, um cara violento, um cara nervoso, bravo, que estava incomodando um Tzurva Merabanan. Esse Tzurva Merabanan, esse Talmid Chacham, foi para Rav Yosef perguntar o que eu faço. Amarlei, zil shamtem. Olha, coloca o cara de nidui. Amarlei, mistafina minei. Falou o Tzurva Merabanan, olha, eu tenho medo dele, não, o cara é violento. Amarlei, shkilei pticha, alei. Falou, olha, então, você não quer ir lá e falar, olha, você está de nidui, escreve um petek, escreve um papelzinho, espalha pela cidade. Respondeu, mais ainda, se espalhar para todo mundo, na cidade inteira, colocar escrito para todo mundo, pior ainda. Amarlei, fala, olha, eu vou te falar como fazer isso em segredo. Shaklei, escreve num petek que ele está de nidui, arte becada, coloca isso dentro de um cado, dentro de um pote, virando a mudo, dando a mudo bet, ve'artei beikavrei, leva esse pote no Beit HaKvarot, certo? Onde não tem ninguém vendo, no cemitério, ve'karei bei alfa shipurei, e toca dentro desse pote 1000 vezes o shofar, certo? Coloca o shofar dentro do pote e toca 1000 vezes o shofar, be'arbaim yomim, 40 dias faz isso. Azil, Avidach, ele foi lá, fez isso, pakakada, o maita lama. Quebrou o cado, depois que ele tocou tanto o shofar dentro do cado, dentro do pote, quebrou, e o cara que estava fazendo isso com o Tzurva Merabanan, estava incomodando ele, morreu. Assim ele resolveu o problema. Mas Shipurei, por que justamente shofar? O que tem a ver? Shenifraim mimeino. Shipurei vem lembrar a linguagem Shenifraim mimeino, que vai cobrar do cara o que ele estava fazendo. O cara estava realmente incomodando esse Tzurva Merabanan, então ele mereceu o que aconteceu. Maitavra, porque aqui a Gemara entende que se tocava shvarim, certo? Igual toca shvarim, tem em Rosh Hashanah, que é aquele quebrado, shvarim, aqui também se tocava dessa forma, por que isso? Amaravit Sebrei de Raviuda, Tavrei Bate Irame, vem quebrar as grandes casas, quer dizer, se toca justamente shvarim para quebrar essas pessoas que estavam fazendo isso. Detalhe, Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Kol Makom Shenanu Chamim Menehem, ou Mitá ou Oni. Assim falou Rabban Shimon ben Gamliel, em todo lugar que Chamim colocaram os olhos, quer dizer, que viram que tem alguma coisa errada, alguma coisa problemática acontecendo lá, e eles meio que olharam de uma forma nervosa, digamos assim, olharam com maus olhos, ou se for uma pessoa morre, ou pobreza, quer dizer, vai ser atingido, vai ser atacado de alguma forma. Então aqui também o cara acabou morrendo por provocar, por incomodar o Tzurva Merabanan. Venazir v'metzorah mitumato letarato. A gente falou na nossa Mishnah que é proibido cortar o cabelo e lavar a roupa, mas o Nazir e o Metzorah, que eles estão se purificando, estão no processo de purificação, eles podem sim cortar o cabelo. Vai mineira Rabi Meir Vizeira, perguntou Rabi Meir Vizeira, Besheloi alem pnai ou dimaf beshai alem pnai? Isso que é permitido para eles cortarem o cabelo em Rola Moed, durante o Hag, é quando eles não tinham tempo Erev Hag, certo? Por exemplo, a Nezirut acabou durante o Hag, durante o Rola Moed, e aí não tem o que fazer, antes ele não podia e agora ele vai cortar o cabelo, ou mesmo que eles acabaram a Nezirut antes, certo? Acabou a Nezirut 3 dias antes de Rola Moed. Ele já podia ter cortado o cabelo, mas por algum motivo ele não cortou, e agora chegou o Rola Moed. Ele pode cortar ou não. A Marlei Tanina falou para ele, olha, está escrito a seguinte coisa na Braita. Com relação, bom, vamos ver, com relação ao resto está escrito aqui também. כל אלו שאמרו מותרים לגלח במועד בשלא היה להם פנאי, אבל היה להם פנאי אסורים.
Todos que está escrito na Mishnah que eles podem cortar o cabelo e tomar e lavar roupa em Chol HaMoed, é só se eles não tinham como fazer isso antes do Hag. Mas se eles podiam fazer, então não está liberado. Então, por exemplo, o cara que estava preso, que ele pode cortar o cabelo em Chol HaMoed, é só se ele foi liberado durante Chol HaMoed, ou no primeiro dia de Yom Tov, ou mamash perto de Yom Tov. Mas se ele foi liberado uma semana antes, ele tinha como cortar o cabelo, não cortou. Quando chegar a Chol HaMoed, é Assur. Nazir o Metzorá, porém Nazir e Metzorá, o Nazir é aquele que fez a promessa de deixar o cabelo crescer, não tomar vinho, não se purificar, e o Metzorá, o leproso, que ele está no processo de purificação, a falpicha, lá em Pnai, mutarim. Mesmo que eles podiam antes, eles tiveram um tempo antes de Chol HaMoed para cortar o cabelo, mesmo assim, e não fizeram, mesmo assim, em Chol HaMoed é permitido para eles cortarem. Por quê? Shelo ishu korbonotem. Porque se você não permitir eles fazerem isso em Chol HaMoed, você fala, olha, então você não cortou antes, você podia ter cortado antes e não cortou, espera acabar o Hag, e depois do Hag você vai cortar o cabelo e trazer seus korbanot, pode ser que as coisas vão enrolar, vai demorar muito, ele vai acabar demorando para trazer os korbanot deles. Então, mesmo que eles tinham a chance de fazer antes de Chol HaMoed, para eles é permitido cortar o cabelo em Chol HaMoed, para eles não enrolarem demais e logo já trazerem os korbanot. Ponto. Tana, fala a Braita. A Braita fala mais pessoas que podem cortar o cabelo, diferente da nossa Mishnah. A Cohen ve'avel mutarim begiluach. O Cohen, que trabalhava no Beit HaMikdash, certo? Quando eles trabalhavam no Beit HaMikdash, tinham 24 famílias, era uma rotação de 24 grupos. Cada um trabalhava uma semana, e quem trabalhava lá não podia cortar o cabelo na própria semana, tinha que cortar antes de vir. Então fala a Braita, a Cohen ve'avel, o Cohen, que ele não podia cortar o cabelo nessa semana, e o Avel, que não podia cortar o cabelo durante a Avelut, mutarim begiluach, eles sim podem cortar o cabelo em Chol HaMoed. Então, pergunta agora, como assim podem cortar o cabelo? O que aconteceu com eles? Qual é a situação deles? Aí Avel é Hidame. Que tipo de Avel? Qual a situação desse nosso cara de luto? Se está se tratando que a Avelut dele começou 8 dias antes de do Hag, certo? Então ele teve os 7 dias de Avelut, e aí começou o 8º dia. O 8º dia era Erev Aregel, era Erev Hag, e Baileu Ligluch, e Erev Aregel. Ele deveria cortar o cabelo naquele momento, não deveria cortar o cabelo em Chol HaMoed, deveria ter cortado o cabelo ali Erev Aregel, certo? Mesmo que a proibição de cortar o cabelo é 30 dias, a halakha é que se passaram 7 dias de Avelut, está no 8º, 9º, 10º, quando chega um Hag, Pesach, Shavuot ou Sukkot, acaba a Avelut, certo? Pode cortar o cabelo já naquela hora, não precisa esperar mais 30 dias. Então, esse cara, já que o 8º dia era Erev Hag, então acabou, ele já não tem mais din de proibição de cortar o cabelo, deveria ter cortado o cabelo Erev Hag, antes de começar o Hag, certo? Vamos pegar Pesach, por exemplo, sim? Ele deveria ter cortado o cabelo no dia 14 de Nissan, antes de Pesach. Ela, então não é nesse caso que está tratando. A priori está tratando que o quê? Que o 8º dia dele, o 8º dia da Avelut, era Shabbat Erev Aregel. Como esse ano, por exemplo, certo? Quando o Shabbat cai, Erev Pesach. Mas se for assim, então o Shabbat ele não tinha como cortar o cabelo, certo? Erev Aregel ele não tinha como cortar o cabelo, então ele pode cortar em Chol HaMoed. Por quê? Porque sexta-feira ainda era o 7º dia. Sexta-feira era o 7º dia de Avelut, ele ainda não podia cortar. Ele vai poder cortar no 8º, mas no 7º não. Só que o 8º era Shabbat. E logo depois veio Yom Tov, veio o Hag. Quando chega o Chol HaMoed, ele pode cortar o cabelo. Porém, pergunta a Gemara, Erev Shabbat. Mesmo assim, se Shabbat é o 8º dia, e Erev Hag, o 7º dia, na sexta-feira, ele já deveria ter cortado o cabelo. Ele já poderia cortar o cabelo no 7º dia da Avelut. Por quê? Da Maravriz, da Maravina Barshila, Alachá que Abashaul. מודים חמים לאבא שאול בשחל שמיני שלא להיות בשבת, ערב הרגל שמותר לגלח בערב שבת. Tem discussão, Abba Shaul e Chachamim, se a gente fala Miktzat Hayom Kekuló ou não. O Avel, ele tem dinim diferentes, certo? Tem coisas que são proibidas 7 dias, tem coisas que são proibidas 30 dias, e tem coisas que são proibidas o ano inteiro, se for Avelut para os pais. Então, as proibições dos 7 dias e do 30, elas são divididas em 2 partes. O que é proibido nos 7 dias é proibido. Quando chega o 8º dia, tudo que era proibido até o 7º dia, vira mutar. A partir de agora tem proibições diferentes, como cortar o cabelo, por exemplo.
Nos 7 dias também não pode, mas tem proibições que duram 30 dias. Agora, quando começa os 30 dias? Será que os 30 dias são contados a partir do 7º ou a partir do 8º? Por quê? Realmente você vai contar 30 dias a partir do 1º, a priori. Qual a diferença se é o 7º ou 8º? A diferença é a seguinte. Se tiver um Hag, como a gente falou, quando tem um Hag, depois que acabaram 7 dias, quando no 8º, 9º, 11º dia é Hag, acabou o Din de Shloshim. Esses Dinim de Shloshim de não cortar o cabelo, por exemplo, não acontece. O Hag vem e para. O que acontece se o Hag é no 7º dia? Quando o Hag é no 7º dia, então o que acontece, na verdade, é que ele vai ter 7 dias de Avelut. No 7º dia começa o Hag, e depois do Hag começam os Dinim de Shloshim. Começam os Dinim de não cortar o cabelo. Mas, se teve um dia antes de começar o Hag, que ele já começou o Din de Shloshim, o Din de não cortar o cabelo, aí o Hag faz um Efsek, aí o Hag para e libera ele. Ou seja, ele precisa ter começado os Dinim especiais do Shloshim, os Dinim especiais que são 30 dias, que é cortar o cabelo. Se o Hag começou, por exemplo, no 4º, no 5º ou no 6º dia da Avelut, então o Din específico de cortar o cabelo não aconteceu por si só. Ele vai começar depois do Hag. Mas se ele já teve um dia que a Avelut, os 7 dias de Avelut já acabaram, porém é proibido para ele cortar o cabelo, por exemplo, no 8º dia, que os Dinim de Avelut já acabaram, os 7 dias já foram, e agora é um Din especial de Shloshim, que não pode cortar o cabelo do 8º até o 30º dia, logo depois vem o Hag corta e acaba com essa proibição. Eu falo Gmará o seguinte, o que acontece quando o Hag é no 7º dia da Avelut? Por um lado, ele ainda está nos 7 dias. Então, não tem nada especial do Shloshim. A proibição de cortar o cabelo por si só não existe ainda. Nisso discutiram Abba Shaul e Chachamim. Por quê? Porque a gente falou lá atrás que tem uma coisa que chama Miktzat Hayom Kekulo. Parte do dia é como se fosse o dia inteiro. Então, Abba Shaul fala o seguinte, olha, o 7º dia, Miktzat Hayom Kekulo, quando passou 1, 2 horas do 7º dia, já completei os 7 dias. Parte do dia, como se fosse o dia inteiro, ele já terminou os 7 dias de Avelut. A partir de agora já começa o Shloshim, já começa os 30 dias de Avelut. Então, se tem um Hag no 8º dia, se tem um Hag que vai começar no 8º dia, de acordo com Abba Shaul, então parte do dia 7 foi para os 7 dias de Avelut, parte foi para o Shloshim. Então, quando começa o Hag no 8º dia, isso corta os Dinim de Shloshim. Então, se ele não podia cortar o cabelo do começo do 7º dia até o fim, quando chegar o 8º, que é Hag, acabou, está liberado. Então, fala Gmará o seguinte, Alachá que é Abba Shaul, Alachá é como Abba Shaul, que sobre o 7º dia se fala Miktzat Hayom Kekulo. O Modim Chachamim le Abba Shaul, Chachamim que discordaram e falam, não, tem que fazer o 7º dia inteiro, eles concordam, embora geralmente Chachamim falam o 7º dia, tem que fazer o 7º dia inteiro. Porém, se o 8º dia vai ser Shabbat, se o 8º dia, a nossa situação é a seguinte, tem os 7 dias de Avelut, o 8º dia é Shabbat e domingo é Hag. Nesse caso, se ele passar os 7 dias, esperar para cortar o cabelo no 8º dia, não dá, porque é Shabbat. E depois vai começar o Hag. Então, o que ele faz? Aqui, Chachamim concordam que ele pode antecipar e cortar o cabelo no 7º dia. Mesmo que geralmente eles falam, não, tem que fazer o 7º dia completo. Aqui eles concordam que ele pode cortar o cabelo no 7º dia, que a gente fala Miktzat Hayom Kekulo. Então, aqui, no nosso caso, lá atrás também, se foi essa situação, se o 7º dia acaba a sexta, depois é Shabbat, o 8º dia, e depois é Hag, o Avel deveria ter cortado o cabelo na sexta-feira. Então, por que ele pode cortar em Chol HaMoed? Certo? Voltamos para a pergunta. Está se tratando que o 7º dia dele é Shabbat, não sexta-feira e o 8 Shabbat e depois o Hag. O 7º dia dele caiu no Shabbat, Erev HaRegel. E aí ele não pode cortar o cabelo na sexta-feira, porque a sexta-feira ainda é o 6º dia, certo? Por isso o nosso Avel, o 6º dia dele era sexta-feira, o 6º dia da Avelut era sexta, não tem como cortar o cabelo. O 7º dia é Shabbat, Shabbat não dá para cortar o cabelo. No domingo começou o Hag, começou o Pesach, por exemplo, e aí em Chol HaMoed ele vai poder cortar o cabelo. Então agora ficamos com uma machloket entre a nossa Mishnah, que não trouxe o Avel, e essa Braita.
Tana bara savar la que Abashaul, demar miktzat hayom kekulo. ויום שביעי עולה לא לכאן ולכאן, וכיוון דשבת האבי אנוסו. Então fala a Gemara o seguinte, esse Tana que falou que o Avel pode cortar o cabelo, ele diz o seguinte, o Avel, ele começou a Avelot no domingo, Shabat é o 7º dia, e domingo, no próximo domingo, começa o Hag. No 7º dia, a priori, ele pode cortar o cabelo, de acordo com a Abashaul, porque Miktzat Hayom Kekulo. No Shabat, ele poderia, pelo lado da Avelut, cortar o cabelo. Mas já que é Shabat, ele está proibido. Então, no dia que ele poderia cortar o cabelo, ele foi proibido por causa do Shabat. Então, ele é anus. Ele é como alguém que tinha a opção de cortar o cabelo, mas ele teve um impedimento que não deixou ele cortar. Então, quando chega em Chol HaMoed, é igual o cara que estava preso, que não teve como cortar o cabelo Erev Hag por causa de algum empecilho exterior, ele pode cortar em Chol HaMoed. Então, o Avel também. O Avel, a priori, poderia cortar o cabelo no Shabat, pelo lado da Avelut. Mas o Shabat impediu ele de cortar o cabelo. Então, ele pode cortar em Chol HaMoed. É igual o cara que estava preso e foi liberado em Chol HaMoed, que ele não tinha como cortar o cabelo antes. Tana de dança, vala que Rabanan, de amre lo amrina, miktzat hayom kekulo, vekate lo shalim, Avelut de Shiva. E nosso Tana, ele só vê como Rabanan, que quando chegou o 7º dia, ele ainda não podia cortar o cabelo bichlal, porque ele estava no meio da Avelut. Não é que ele podia cortar o cabelo e alguma coisa impediu ele. Ele bichlal não podia cortar o cabelo, porque ele era velho. Então, quando chegar ao Chol HaMoed, não era alguém que foi impedido de cortar o cabelo. Era alguém que tinha uma proibição específica de Avelut de cortar o cabelo. Então, ele não vai poder cortar em Chol HaMoed. O cara que podia cortar, só que o Shabat proibiu ele, então ele é anus. Eu queria, mas o Shabat não me deixou. Mas o cara que é Avel, Avelut não é considerado impedimento exterior, é parte do din especial desse cara. Então, ele não vai poder cortar o cabelo em Chol HaMoed. Ai Cohen Eichidamei. O Cohen que está escrito que pode cortar o cabelo, como é a situação dele? Se está se tratando de um Cohen que estava trabalhando de domingo a sexta, certo? Eles trabalhavam de domingo a Shabat. Se o Hag vai ser no outro domingo, por exemplo, se o Hag vai ser na segunda, não domingo, ele trabalhou no Beit HaMikdash de domingo a Shabat, e o Hag vai ser quarta-feira, então ele deveria cortar o cabelo antes de começar a Chol HaMoed. Por que é permitido para ele cortar o cabelo agora? Está se tratando aqui o quê? O trabalho do Cohen era de domingo a Shabat. E o Chol HaMoed começou justamente, o Hag começou na quarta-feira, por exemplo, no meio da Mishmeret dele. Então, ele não pode cortar o cabelo, porque o Cohen que está no meio da Mishmeret dele, o Cohen que está no meio da semana de trabalho no Beit HaMikdash, ele não pode cortar o cabelo. Então, Erev Hag, ele não podia. E agora que acabou a Mishmeret dele, chegou o próximo domingo, no meio de Chol HaMoed, ele pode cortar o cabelo, de acordo com esse Tana. Tana de Dan Savar, que van de Tana Beshosha, porque Meshanai, o Kol Mishmarot Shavot, Beimurei Aregalim, o Bechiluk Lechem Apanim, que mandelo Shalim Mishmartot Baregel Damei. O nosso Tana que proibiu o seguinte, geralmente cada Mishmará, cada grupo de Kohanim trabalhava uma semana. Quando chegava Hagim, Pesach, Shavuot e Sukkot, todos os Kohanim trabalhavam. E dividiam igual, dividiam tudo por igual. Os Korbanot de Hagim, de Regel, dividiam tudo por igual. Então, o que acontece com o nosso Kohen? Ele começou a trabalhar domingo. Quarta-feira começou Pesach, por exemplo. A Mishmeret dele acaba Shabat. Só que agora, no domingo, segunda, terça, ainda é Pesach. Então, é considerado que ele está no meio da Mishmeret ou não? O nosso Tana fala o seguinte, olha, já que no domingo, segunda e terça ele continua trabalhando no Beit HaMikdash, porque tá bom que acabou a semana original dele, mas agora é Hag, e Hag todos os Kohanim trabalham, então é como se o trabalho dele continuasse. Então mesmo em Chol HaMoed ele não vai poder cortar o cabelo, porque ele está no meio da Mishmeret dele. Vetana bara Savar, e o outro Tana que permitiu o Kohen cortar o cabelo, ele só vê o seguinte, Afagav de Sheach Bana Mishmarot, Mishmartei, Miashlim Alei. Mesmo que ele está trabalhando no Beit HaMikdash agora, não é chamado na Mishmeret dele. A Mishmeret dele era de domingo a Shabat. Então, mesmo que no meio da semana começou o Hag, começou Pesach, por exemplo, na quarta-feira, e no domingo, segunda e terça depois, ele ainda vai estar trabalhando no Beit HaMikdash, mesmo assim não é a Mishmeret dele. A Mishmeret dele acabou,
Por isso, quando chegar no domingo, segunda, mesmo que é Chol HaMoed, ele vai poder cortar o cabelo. Tano Rabanan, fala Braita. Todo mundo que pode cortar o cabelo em Chol HaMoed, se ele ficou avel e o avel não pode cortar o cabelo, ele também vai poder. Então, por exemplo, alguém que estava preso, faleceu um parente dele, ele ficou avel, e ele foi libertado 2 dias depois, ele pode cortar o cabelo. Igual ele pode cortar o cabelo em Chol HaMoed, ele vai poder cortar o cabelo aqui nessa situação, como avel. Ve'atanya asurim, aí tem uma braita que fala que é proibido, que ele não pode cortar. Amaravchiz amarav shila, kitanya acha mutarim beshitchafu avelav. Está se tratando que ele teve 2 aveluyot, uma depois da outra. Ou seja, ele estava preso, ficou avel, foi libertado. Nessa primeira aveluta ele não pode cortar o cabelo. Ele precisa acabar a aveluta. Se logo antes de acabar a próxima, ele ficou avel de novo, quer dizer, ele vai ter que ficar agora 2 semanas, mais uma semana sem cortar o cabelo, na segunda ele pode. Shitchafu avelav, quer dizer, ele teve uma aveluta depois da outra. Por isso ele vai poder cortar o cabelo. Mas se ele estava preso, ficou avel e saiu, ainda não pode cortar. Mas se tiver mais uma aveluto junta, aí pode. E beshitchafu avelav mayari, kolelo shamru, afilo koleal manami. Pergunta a Gemara, olha, se ele está tendo 2 aveluyot juntas, 2 semanas de luto juntas, qualquer um pode cortar o cabelo, independente do que aconteceu antes. Durante a avelut, durante os 7 dias, não pode cortar o cabelo, mas se ele tem uma avelut seguida da outra, é permitido. Detalhe, está escrito na Braita, Trafu avelav ze achar ze, se ele teve 2 aveluyot, uma logo depois da outra, echbit searom ekel betar. Se o cabelo começou a ficar muito comprido, ele pode cortar com a navalha. O mechabes ksuto bemaim, pode lavar roupa com água. Fala Gemara, aí Tmará, la maravriz da betar velo ben svaram bemaim velo benete velo beahal. Fala Gemara, é diferente. Esse cara que teve uma veluta depois da outra, ele pode cortar cabelo com uma navalha e pode lavar roupa com água, quer dizer, o mínimo necessário. Mas o cara que estava preso, teve uma veluta e depois teve outra, esse pode cortar o cabelo normal e pode lavar roupa com néter e com ahal, são 2 tipos de produtos para lavar roupa. A maravriza, zotomerta, vela surbetichboset. Maravriza, de qualquer jeito, a gente vê daqui que o avel é proibido lavar a roupa, certo? Só se ele teve uma veluta depois da outra, ele pode colocar roupas limpas, lavar roupa e pôr roupas limpas, mas um avel que não teve uma veluta depois da outra, é proibido. Tano Rabanan. כשם שאמרו אסור לגלח במועד, כך אסור ליטול ציפורניים. Do mesmo jeito que não pode cortar o cabelo em Chol HaMoed, não pode cortar unhas במועד, em Chol HaMoed. Deveria Rabi Yehuda. Rabi Yossi matir, Rabi Yossi permite cortar unha em Chol HaMoed. O כשם שאמרו אבל אסור לגלח בימי אבלו, כך אסור ליטול ציפורניים בימי אבלו. Deveria Rabi Yehuda. Igual avel não pode cortar o cabelo quando ele está avel, nos dias de luto, também não pode cortar unhas. Rabi Yossi matir, Rabi Yossi permite. Certo? Rabi Yossi fala cortar unha e cortar cabelo é diferente. Cortar cabelo não pode, cortar unha pode. Amarula fala, Ula, alachá que Rabi Yehuda beavel, alachá que Rabi Yossi bamoed. Alachá é como Rabi Yehuda com avel, que o avel não pode cortar unha, mas em Chol HaMoed é permitido cortar unha, igual ao Rabi Yossi. O Shmuel Amar, Shmuel fala, virando Amud, Yudchet Amud Aleph, alachá que Rabi Yossi bamoed ou beavel. Alachá que como Rabi Yossi nas 2 coisas. Tanto em avelut quanto em Chol HaMoed é permitido cortar a unha. Vamos só mais um pouquinho para acabar o assunto. De Amar Shmuel, alachá que deveria mekel ba'avel. Que alachá, sempre que tem machloket com relação a velut, a gente sempre vai atrás do mais mekel, porque a velut já é pesada por si só, então sempre que tem uma machloket dá para ler aquele, então aqui também com relação a cortar a unha. Alachá como Rabi Yossi que pode cortar a unha. Conta a seguinte história, ligada ao assunto. Pinchas achou de Amar Shmuel itra beimilta. Pinchas, irmão de Shmuel, ele ficou avel, faleceu algum parente, aparentemente filho ou alguém que era a família dele, não de Shmuel, irmão dele. Al Shmuel Mishal Tami Minei. Shmuel foi visitar ele, Lenachem, consolar ele. Chazino Letur feidavo nefishan. Ele viu que Pinchas, o irmão dele, estava com as unhas compridas. Amalei amai lo shakat leu, porque se não cortou unhas, durante a veluta é permitido cortar unhas. Amalei bedidei ava mimizazel tabei kuleiai. Olha, se fosse com você, se você tivesse a ver, você ia desprezar tanto a velut? Quer dizer, você está desprezando o meu sofrimento? Eu não cortei as unhas porque eu estou sofrendo. Óbvio que eu não cortei as unhas. Se você tivesse a ver, você ia cortar unhas? E aí, na hora que ele falou isso, fala Gemara, foi como uma shgagá, um erro que saiu de um shalit, de um governador,
Quer dizer, as palavras dele, ele deveria ter tomado mais cuidado, deveria ter controlado a boca dele para não falar uma coisa dessas. Na hora que ele falou, olha, se você tivesse a ver, você faria isso? O que aconteceu? Veitra beimilta beshmuel. Aí Shmuel realmente ficou a ver também. Alguém próximo dele, um parente próximo, faleceu. Mesmo que Pinchas não teve intenção de falar que você fique a ver, mas na hora que ele falou dessa forma, isso acabou acontecendo. Al Pinchas ahua lemishal tama minei. E aí Pinchas foi visitar Shmuel quando ele estava velho, foi consolar ele. Shaklin holeturfei hamtinu leapei. Shmuel cortou as unhas e jogou na frente de Pinchas. Certo? Amarlei, leite lechabrit krutalas fataim. Olha, você que me causou isso, tá vendo? Eu tô a velho, eu tô cortando unhas. E ele jogou na frente dele, meio nervoso, falando, olha, você que causou isso. Você não sabia que tá escrito o seguinte, brit krutalas fataim. Tem um brit, um pacto feito com os fataim, com os lábios. O que a pessoa fala, acontece. Isso influencia o mundo. De onde a gente sabe que o que a pessoa fala influencia? שנאמר, תשימו פסוק, ואומר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה ונשוב עליכם. Quando Abraão Avinu foi fazer a Kedat Yitzhak, os que estavam acompanhando ele, Abraão Avinu falou para eles, olha, vocês ficam aqui embaixo, eu e o jovem, eu e Yitzhak, a gente vai subir na montanha e vai voltar. A priori, como assim vai voltar? Ele falou, nós vamos voltar, no plural. Ele pretendia fazer a Kedat Yitzhak, não pretendia trazer ele de volta. Mas isso que ele falou, vou trazer ele de volta, isso ajudou com que realmente os dois conseguissem voltar, os dois voltassem para baixo. Certo? Então, o que Abraão Avinu falou que foi uma coisa boa, teve um shut e bishut, isso realmente ele acabou voltando. Certo? Vamos só mais algumas linhas pequenininhas, porque está acabando o assunto. Savruminei, deyad inderegelo, a priori entenderam de Shmuel, pensaram que ele permite cortar as unhas da mão, certo? Porque fica feio. Mas a do pé é proibido, durante a velut. É proibido cortar as unhas do pé, porque ninguém vê de qualquer jeito. Amar Ravnanan bar Tachlifa, ledidi mifarsh eliminei Shmuel, falou Ravnanan bar Tachlifa, eu ouvi claramente o que Shmuel souber, loshna deyad, loshna deregel. Tanto faz, não faz diferença, cortar unha é permitido. Tanto faz da mão quanto do pé, os dois são permitidos. Amarav Rebarash, Amarav, o begustra assur, mas não com tesoura. Não pode cortar com tesoura. Você pode cortar com a mão ou com os dentes, mas não com tesoura. Mas tanto faz, tanto do pé quanto da mão, é permitido. Escolha, pessoal.